Olá, Alexandre Pax Liber. Tudo o que você precisa realmente saber sobre STEM. Primeiramente, se você me acompanha no Instagram, você já viu que eu comecei a publicar algumas fotos de algumas aulas minhas, e isso vai ser uma rotina. Aulas, vídeos, até para trazer um pouco do meu dia a dia de trabalho aqui para dentro da plataforma, que facilita a geração de conteúdo. Hoje, 80% do meu tempo é dedicado a STEM. Então, quero falar um pouquinho do que realmente é necessário você saber e do que é STEM na prática. Vamos lá? Primeiro, por que realmente? Porque tem muito blá 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 sobre como começou, qual que é a proposta pedagógica. Aí eu já vejo movimentos para querer colocar ciências humanas e artes dentro do STEM. Vai virar uma massa amorfa, porque para mim não faz sentido nenhum você colocar humanas. Artes talvez algumas áreas, mas humanas não faz sentido algum. Até porque a base do STEM é o ciclo de design de engenharia, o PDCA, que nós já vamos falar um pouquinho. Não faz sentido. E aí fica a academia discutindo a proposta pedagógica. Meu, a gente não saiu da academia nem do século passado, século retrasado, tem gente discutindo. E ainda que está querendo falar um pouco de STEM, tudo bem, STEM começou lá na década de 60, foi amplamente difundido. Lá nos anos 80, anos 90, sobretudo nos Estados Unidos. Aí quando você fala a palavra Estados Unidos, a academia já arrepia, porque o pessoal de humanas odeia Estados Unidos, e fica esse blá 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 que não chega a lugar nenhum e nosso ensino continua uma bosta. Então vamos falar um pouquinho o que é STEM na prática e como é que a gente trabalha isso realmente, sem os sofismas da academia, sem essa dialética sem sentido nenhum e totalmente redundante, esses textos prolixos. Vamos lá. STEM é sigla para Science, Technology, Engineering, Mathematics, ou seja, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E a proposta é, através de experiências práticas, introduzir os conceitos da área de engenharia para os estudantes. Basicamente é isso. E aí, você faz, ou seja, o método que você utiliza para desenvolver as ideias, desenvolver esse conceito, é o ciclo de design de engenharia, mais conhecido como PDCA. Existem variantes enormes sobre o PDCA, de novo, sobretudo na academia, que fica naqueles textos prolixos, blá 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 blá. Mas aqui, sendo práticos, basicamente eu usaria, para encaixar bem aqui dentro do STEM, o PDCA, ou seja, observar, projetar, fazer, checar e ajustar. Então, como é que funciona na prática, basicamente? Assim, vamos ser bem direto ao ponto, que é a proposta desse vídeo, afinal. Nós apresentamos alguns conceitos chaves para os alunos. Então, por exemplo, gravidade, energia potencial, engenharia reversa, energia elástica, temperatura, graus, enfim. Nós apresentamos os conceitos que eles vão utilizar. Lógico que a cobrança é diferenciada para cada nível de aluno, mas enfim. Depois é proposto um desafio para o aluno, um problema que ele vai ter que resolver. Então, a partir daquele conhecimento que ele adquiriu, é proposto um problema que ele vai ter que resolver com esse conhecimento e com as ferramentas e materiais que nós dermos a ele. Então, ele vai ter que desenvolver um produto, uma solução para aquele problema. E aí começam essas atividades de PDCA. Então lembra-se, primeira coisa que ele tem que fazer, planejar. Então ele vai ter que planejar como é que ele vai construir algo, como é que ele vai fazer, quais são os elementos que ele vai utilizar, como é que ele vai encaixar, enfim. Depois, ele começa a produzir o seu produto ou a sua solução, começa a desenvolver, testa, normalmente falha. Então a partir dessas falhas, ele analisa os resultados, ou seja, o checking, né? Então ele checa os resultados, corrige os problemas e apresenta de novo e encerra o seu projeto, o seu protótipo. Então, basicamente, esse é o ciclo. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse assunto. Por exemplo, qual que é a dificuldade para os professores numa sala de STEM? Porque o método é totalmente diferente. Porque em sala de aula, nas aulas STEM, o aluno não é mais um ser passivo.
Ou seja, ele só vai adquirir aquele conhecimento e não vai participar do aprendizado. Agora, ele vai ser um agente ativo do estudo. E os professores normalmente têm dificuldade em lidar com isso, porque agora o professor deixa de ser aquele oráculo de sabedoria para caminhar junto com o aluno no desenvolvimento de soluções. É um pouquinho diferente, dá um pouquinho de trabalho, e eu pretendo fazer sobre um vídeo só sobre isso. E outros elementos também, outras dificuldades. Mas STEM é basicamente isso. Eu queria encerrar dentro desse ponto sobre o que é STEM, que eu acho uma metodologia que eu sou muito fã. Não à toa, eu estou há 2 anos trabalhando com isso. E eu vejo o crescimento dos meus alunos, esses, sobretudo, de 2 anos, que é uma coisa brutal, o crescimento do seu raciocínio lógico e da sua construção lógica. Eu acho muito interessante. E me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu tenho postado fotos e vídeos só sobre isto. Beleza? Então, até os nossos próximos encontros. E esse vai ser um quadro recorrente do canal, que é STEM. Vou falar sobre outras coisas também, mas como eu disse, dane-se, eu vou falar de tudo um pouquinho aqui. E vamos, até para não ter aquela obrigação de ficar gerando só um tipo de conteúdo e fica uma coisa mais criativa, mais dinâmica e whatever. Beleza? Então, até nosso próximo encontro.